E aí pessoal, tudo em ordem? Tudo certinho? Vamos em frente? Vamos continuar com o nosso direito de família? Vamos ver agora uma coisa muito interessante chamada casamento putativo. O casamento putativo, normalmente ele vem junto ali com as condições de validade ou sobre as invalidades do casamento. E o que é o casamento putativo? Casamento putativo, na verdade, é aquele casamento que acontece quando existe uma condição de impedimento ou uma condição de anulação do casamento. Ou seja, há uma circunstância que impediria esse casamento ou que seria passível de anular esse casamento. Mas, não obstante a essas circunstâncias, ele é realizado mesmo acontecendo essa condição. E mais ainda, além dessas condições de impedimento ou de anulação, um dos nubentes, um dos cônjuges, né, ele deve estar agindo de boa fé. Ou seja, ele não pode estar sabendo dessa condição. Ele não sabe que esse casamento não poderia ser realizado, ou que se houvesse o conhecimento daquilo, ele não casaria. Mas ele vai lá e casa, e estando de boa fé, esse casamento para ele parece perfeito. Veja, no mínimo um, porque nessa situação podem estar os dois também. Os dois cônjuges podem estar agindo de boa fé, ou seja, eles não tinham conhecimento do impedimento. Um exemplo, sogro viúvo casa com a nora viúva. Eles não sabiam que sogro e nora não podem casar. Ficaram viúvos e pela proximidade, pelo luto, houve um envolvimento e decidiram casar. Nunca ninguém disse para eles, olha, não pode casar. E eles foram ao cartório, não disseram qual era a condição e foi realizado esse casamento. Então, casamento realizado dessa forma, ele tem uma cláusula de impedimento. Existe uma condição de impedimento lá. O artigo 1521, inciso 2 do Código Civil, proíbe o casamento entre o sogro e a nora, né? Os parentes em linha reta por afinidade. Eles não poderiam casar, mas casaram. Eles não agiram de má fé, eles simplesmente não sabiam, eles cometeram um erro de direito, não tinham conhecimento dessa circunstância impeditiva, portanto eles se casaram. A mesma forma, o tio que casa com a sobrinha, aquele que sem fazer, né, o exame pré-nupcial, ou seja, é possível tio casar com sobrinha, tio com sobrinho, tia com sobrinho, com sobrinha? Pode, perfeitamente pode, desde que faça o exame pré-nupcial, Decreto-Lei 3.200, né? Ele autoriza isso. Aquele que casa também sob coação, ele teve a sua vontade imaculada, mas casou, ele não sabia que não podia casar, ou o outro cônjuge, mesmo vendo a coação, não, isso é normal, é uma circunstância normal, poderia casar, age de boa fé, um deles estava na boa fé, tem que haver a boa fé de um deles. É uma causa de anulação do casamento, mas a maneira que ele é declarado nulo, por exemplo, diferente da anulabilidade ou da declaração de nulo em outras circunstâncias, ou até mesmo do impedimento, né, que aquele casamento não ocorra. Bom, vamos ver um conceito aqui da doutrina. Eu escolhi o livro do Gagliano e do Pamplona Filho, do Pablo Stolz e do Rodolfo Pamplona, o Manual de Direito Civil, onde eles dizem o seguinte, que casamento putativo é aquele nulo ou anulável, contraído de boa fé, aqui eu vou abrir um parênteses, de um ou de ambos os cônjuges, e que tem seus efeitos preservados em face de quem atuou, segundo o princípio da confiança. Então, quem atuou pela confiança, na boa fé, tem os seus direitos preservados, tá? Por óbvio que declarando o casamento putativo e a sua correlata anulação, ele gera efeitos, né? Que tipos de efeitos ele gera? Ele vai gerar tanto os efeitos pessoais como efeitos patrimoniais, porque o casamento em si ele gera efeitos pessoais, que são as obrigações do casamento, né? E os efeitos patrimoniais, que nós vamos ver lá nos regimes de bens do casamento, os vários regimes de bens que regem o casamento. Então,
esses efeitos, tanto patrimoniais como pessoais, via de regra, num casamento nulo ou anulável, eles têm efeitos ex tunc, eles retroagem a data da celebração e apaga-se tudo, né? Tudo é apagado, tudo é jogado fora. No casamento putativo, pela presença da boa-fé de um dos nubentes, quando ele é declarado putativo, a boa-fé de um dos cônjuges modifica essa situação. Por quê? Porque os efeitos do casamento putativo, em verdade, eles são ex nunc, eles não vão retroagir, eles valem, né? A coisa quebra a partir da declaração de nulidade dele. Então o que vai acontecer? A sentença determina que ele seja anulado na data da sua celebração, mas todos os efeitos de obrigação, coabitação que foram cumpridos, os efeitos pessoais e patrimoniais durante o casamento, para aquele que agiu de boa fé, eles são preservados. Então, declaração da sentença para anular, ex tunc. Efeitos patrimoniais, ex nunc. Efeitos pessoais, ex nunc. Ok? E quais são os efeitos pessoais da declaração lá do casamento putativo, né? Os efeitos pessoais, eles vão tratar de dois aspectos: do direito pessoal dos filhos e do direito pessoal entre os cônjuges. Direito pessoal dos filhos, gente, muito simples, muito tranquilo, não tem o que se falar. Os filhos mantêm os seus direitos, são preservados, não há nada que tire dos efeitos pessoais desses filhos. Eles são considerados filhos matrimoniais, foram filhos concebidos e gerados e às vezes até criados dentro do casamento, são filhos matrimoniais, filiação matrimonial, não tenho o que dizer, são filhos havidos dentro e na constância do casamento. Por quê? Porque os efeitos são ex nunc, né? Eles são da anulação para frente. Como eles foram concebidos, gerados e criados na constância do casamento, são filhos matrimoniais. Tá? Há uma garantia constitucional e um amparo legal com relação a isso, né? Todos os direitos e garantias estão, portanto, mantidos. Perfeito? No que diz respeito aos cônjuges, né? O que cessa com efeito pessoal, né? Os efeitos pessoais a partir da declaração do casamento putativo e da sua anulação. Cessam os deveres, as obrigações que um cônjuge tem em relação ao outro. Quais são esses? De fidelidade, coabitação e assistência mútua. Esses três deveres, essas três obrigações, elas terminam por aí. Mais um efeito pessoal que gera sobre o casamento putativo, quando ele é desfeito, quando ele termina. Aquele menor que ao casar-se não tinha 18 anos e pelo casamento foi emancipado, esse menor ele vai ter duas situações. Uma, se ele agiu na boa fé, ele continua emancipado. Se ele agiu de má fé, ele retorna à sua situação de incapaz. Então veja a diferença no casamento putativo vai estar justamente entre agir de boa fé e agir de má fé. Aquele que agiu de boa fé continua emancipado. Aquele que agiu de má fé, ele retorna à sua condição de incapaz. Mesma lógica, boa fé e má fé para o apelido de família. Aquela pessoa que, o cônjuge que recebeu o apelido de família, ou como a gente diz no popular, pegou o sobrenome do marido ou o sobrenome da esposa, se ele estava de boa fé, pode permanecer usando. Se estava de má fé, não poderá continuar usando. Bom, esses são os efeitos pessoais. Agora, os efeitos patrimoniais. Os efeitos patrimoniais também eu vou dividir em três pedaços, né, em três partes. Os efeitos patrimoniais entre os cônjuges, os efeitos patrimoniais entre os filhos e os cônjuges e os direitos patrimoniais com relação a terceiros. Com relação ao casal, se nenhum deles agiu de má fé, ambos estavam de boa fé, ambos acreditavam que podiam casar, que estava tudo certo, mas de fato não estava, nada de diferente acontece do que se fosse um divórcio. Todas as regras do divórcio, tudo se aplica da mesma forma. Pacto antinupcial, bens comuns, bens que são particulares, cada um sai com o que é seu e aquele quinhão, meiação para os dois lados, está tudo resolvido de acordo com o que a lei lá fala no fim do casamento. Porém, aquele que age de má fé, ele perde o direito à meação. O que significa perder o direito à meação?
Nós sabemos que nos casamentos, por exemplo, né, com a comunhão total de bens, se eu tenho um bem antes de casar, quando eu me caso, esse bem entra na comunhão. Ou seja, se eu me casei e já tinha uma casa, essa casa passa a ser também da minha esposa. Isso é a comunhão universal de bens. Regra geral, tá, gente? A gente vai ver isso aí com detalhe um pouco mais na frente. O que acontece com esse bem se eu estou de má fé? Se eu estou de má fé, eu vou ter que dividir essa casa com a minha esposa. Ela estava de boa fé, então ela tem direito de levar. Agora, vamos pensar que a minha esposa tinha uma casa e estava de má fé e casou e trouxe essa casa para o meu patrimônio. Como eu agi de má fé, essa casa volta para o patrimônio dela e eu saio sem nada. Isso é direito à meação. Eu perco o direito à minha meação de pegar metade daquilo que não era inicialmente meu e tenho que dar o direito de meação para aquele que estava de boa fé. Ou seja, há uma perda significativa, principalmente nos casamentos com regime de comunhão, com relação à boa e má fé e ameação, ok? Então, com relação ao patrimônio do casal é isso, com relação ainda aos cônjuges, mas com relação à prestação de alimentos. Enquanto dura o processo que vai avaliar se o casamento é ou não putativo e ao final declarar ou não sua nulidade, nesse período pode haver ali a separação de fato, né? O casal se separar, vai cada um para um lado, e se um deles necessita de alimentos, o outro se agiu de má fé e o outro, lógico, está de boa fé, está obrigado a pagar alimentos, a prestar alimentos para aquele que estava de boa fé, para ele e para a sua família, até a prolação da sentença. Então, estou de boa fé, me separei, né, descobri que tem um problema, pedi a separação, saí do casamento, fui habitar em outro lugar, preciso de alimentos, peço essa prestação alimentar, ela me será concedida até a sentença. Outro lado, né? Aquele que agiu de má fé, ele está necessitando, precisa de alimentos, mas agiu de má fé, ele não tem direito aos alimentos, nem durante, nem depois da sentença, em momento algum. Ainda os efeitos patrimoniais com relação aos cônjuges, com relação à sucessão entre o casal. Bom, entre o casal, além da boa e da má fé, a gente já pode saber, né? Aquele que está de boa fé tem direito a ser herdeiro. Aquele que está de má fé não será herdeiro do outro cônjuge. Quando que eu sou herdeiro do meu cônjuge exclusivo, né? Quando o meu cônjuge não tem ascendentes e não tem descendentes, ou não tem descendentes e ascendentes nessa ordem, né? Primeira e segunda classe, e o cônjuge é a terceira classe. Então, o meu cônjuge não tendo filhos, netos, bisnetos, pais, avós, bisavós, sobrou apenas o cônjuge, que sou eu. Se eu estou de boa fé, eu sou herdeiro. Se eu não estou de boa fé, se eu agir de má fé, eu não sou herdeiro. Né? É simples assim, porém tem mais um detalhe. Eu só sou herdeiro se o falecimento dele ou dela acontecer enquanto estiver rolando o processo para o reconhecimento do casamento putativo. Ou seja, eu só sou herdeiro anteriormente à sentença. Após a sentença eu deixo de ser cônjuge, portanto deixo de ser herdeiro. Tá? Isso para o de boa fé. O de má fé nem antes, nem durante, nem depois, não é herdeiro. Né? O de boa fé também pode ser inventariante e o de má fé não. Com relação, né, ainda ao efeito patrimonial do casal, em relação à sucessão dos filhos. O casal tem um filho, esse filho tem patrimônio, mas não tem herdeiros, senão os seus pais. Né? O filho tem herdeiros, apenas os pais são herdeiros desse filho, e os pais estão em casamento putativo. Eles acreditavam que o casamento estava tudo certo, mas não estava. Como que funciona a sucessão? Nesse caso, é muito simples, é boa e má fé também. Se os dois estão de boa fé, os dois vão partilhar a herança dos filhos. Né? Se os dois, um deles está de má fé, ele está afastado automaticamente da herança, ela vai toda para aquele que estava de boa fé. Apenas o de boa fé é sucessor do filho, o de má fé não é sucessor. Por fim, aí, né,
os efeitos patrimoniais, agora com relação aos filhos e com relação aos terceiros. Com relação aos filhos, nada muda, né? O casamento declarado putativo encerra, vem a sentença, os pais seguem para cada um para um lado, não são mais casados, mas lembre, né? Os efeitos são ex nunc para esse filho, ou seja, ele é um filho matrimonial. Todas as relações de parentesco com pai e com mãe são preservadas, ele é herdeiro legítimo do pai e dos seus parentes, é herdeiro legítimo da sua mãe e dos seus parentes. Então não modifica nada com relação aos filhos. Da mesma forma, não modifica nada também com relação a terceiros. Os terceiros estão garantidos. Os direitos de terceiros que houveram, né, que foram percebidos na constância do casamento, se consolidam e se mantêm após a declaração de putatividade, né, do matrimônio. O matrimônio declarado putativo, os terceiros têm o seu direito preservado, salvo se agiram em fraude, né, comprovadamente agiram em fraude, ok? É isso aí, pessoal. Casamento putativo, último tópico, né, dessa parte da matéria. Vamos em frente. Ficou dúvida? Manda pergunta nas redes sociais, manda pergunta por e-mail, manda por telegrama, telex, sinal de fumaça. Veja aí a melhor maneira que você tem para se comunicar com a gente, ok? Vai lá no canal, se inscreve, dá um like e ativa as notificações. Próximo vídeo você vai ficar sabendo que ele foi postado antes de todo mundo. Falou, gente? Um abraço, fica com Deus e até a próxima.